A prática da odontologia coloca o cirurgião dentista rotineiramente frente ao desafio de reconstruir estruturas dentárias danificadas ou perdidas por cárie, trauma, maloclusão e outros fatores. A prática da escultura dental coloca o aluno diretamente em contato com a necessidade de reconhecer e caracterizar os diferentes elementos dentários com as suas respectivas características anatômicas. Um bom começo seria fazer esboços dos dentes em papel quadriculado ou em papel milimetrado, a fim de que se pudesse reconhecer as estruturas dos dentes, sempre pensando na anatomia dos mesmos, baseado nos atlas de anatomia dental. Um auxiliar interessante seria os nossos macromodelos ou mesmo os manequins, para que se possa conferir a anatomia dos dentes esculpidos em cera. O objetivo da nossa aula de hoje é exatamente demonstrar um método a partir do qual o aluno pode esculpir o dente e obter uma aproximação o mais fiel possível da anatomia dos dentes naturais. Vamos lá então? Primeiramente, organize a sua bancada de trabalho com os instrumentais e materiais necessários para a prática da escultura. Proporcione o bloco de cera dividindo-o em 3 partes iguais. Procure o máximo de precisão em suas medidas. Um dos principais objetivos da construção em cera é a fidelidade às proporções. Quadricule o local da cera que irá resultar no dente esculpido. Isso permite o proporcionamento da silhueta dos dentes. Podemos desenhar diretamente na cera a silhueta do dente a ser esculpido. Isto é possível se nós já temos uma segurança prévia em nossos conhecimentos de anatomia dentária e já desenvolvemos alguma habilidade na manipulação dos instrumentos. Deve-se marcar na cera as respectivas faces dos dentes, vestibular, lingual, palatina, mesial e distal. Nos interessa, de princípio, marcar as silhuetas das faces mesial e distal, pois é com base nessas faces que iniciamos o desgaste da cera para delimitar o contorno proximal do dente. Aqui se marca a silhueta da face vestibular por uma questão didática. Observe que, por uma questão de proporção, ultrapassamos a delimitação cervical dos quadradinhos que havíamos desenhado, pois o incisivo central, que será objeto de nossa escultura nesse vídeo, é maior no sentido cérvico-incisal do que no sentido médio-distal. Observe a silhueta da face mesial do dente, bem como a silhueta da face distal. Opcionalmente, e em especial para quem está iniciando na arte da escultura e para exercício anatômico das características dos dentes, podemos desenhar num papel quadriculado ou milimetrado as silhuetas mesial e distal do dente. É o que demonstramos aqui. Fizemos o desenho da silhueta em papel milimetrado, respeitando o tamanho do bloco de cera e as proporções marcadas no quadriculado. Observe que a silhueta realça algumas características anatômicas marcantes, como a linha do colo, a curvatura cérvico-incisal e a borda ou margem incisal. E ainda fazemos uma comparação da silhueta desenhada com um incisivo já esculpido, para observar o respeito às formas básicas e à anatomia. Dessa forma, podemos recortar o esboço obtido no papel milimetrado de modo a aplicá-lo sobre a cera, fixá-lo e traçar, então, o contorno da silhueta com auxílio de alfinetes. É a técnica que se demonstra agora, posicionando o desenho sobre o bloco de cera e fixando com alfinetes. Em seguida, passa-se ao contorno do desenho perfurando até marcar a cera. Obtém-se assim a silhueta gravada na cera. Esta técnica é bastante útil para quem ainda não desenvolveu a habilidade de desenhar diretamente as silhuetas na cera, o que se consegue ao longo do tempo de práticas repetidas.
Passamos agora para o recorte da cera. Primeiramente, limitamos a curvatura cervical do incisivo e, em seguida, a curvatura dos 2/3 vestibulares, avançando sobre toda a face vestibular da cera, uma vez que depois iremos recortar as silhuetas vestibular, lingual ou palatino. Finalizamos o recorte das silhuetas proximais por vestibular e passamos para a face lingual. Procuramos repetir a mesma sequência no recorte da porção cervical, observando que por palatino os incisivos apresentam uma fossa palatina, que podemos delinear utilizando a lâmina do Lecron. Cuidado para não exagerar nos cortes consumindo a borda incisal. Depois da escultura grosseira, passa-se para o refinamento da escultura, quando então vamos detalhar os contornos. Feitos esses recortes delineadores das silhuetas proximais, faz-se uma inspeção do resultado obtido para passar para as faces vestibular e palatina. Redesenhamos o contorno da face vestibular e passamos para o desbaste cervical e em seguida da curvatura vestibular, conseguindo a mesma sequência operatória realizada para as faces proximais. Observe a face mesial em vista vestibular já caracterizada. Ao finalizarmos o desbaste da face distal, podemos observar uma aproximação muito grande da anatomia do incisivo, embora ainda grosseira. Agora, traçamos linhas longitudinais por vestibular, lingual e proximais para guiar os recortes finos. Demarcamos a intersecção das linhas longitudinais e transversais. Passamos então para um leve recorte do contorno do ângulo médio-incisal e em seguida do contorno do ângulo disto-incisal. Faremos o mesmo com esses contornos relacionados à cervical. Por palatino, avivamos as cristas marginais, formando assim a fossa palatina e o cíngulo. Por vestibular, um leve desbaste deve ser feito para, tomando sempre como referência as linhas longitudinais, insinuar os lóbulos de desenvolvimento presentes nos incisivos, e com isso já situamos os sulcos de desenvolvimento e os mamelos. E assim vamos realizando um refinamento da escultura, cuidando para não cometer exageros nos desbastes agora, pois isso pode causar danos irreversíveis à anatomia do dente. Podemos alisar a escultura com uma escova de dentes de cerdas macias, pincéis com pelos macios e mesmo com tecidos polidores. Uma inspeção final, a busca de aperfeiçoamentos e críticas comparativas, pode sedimentar o objetivo da escultura dental, que é a familiarização com a forma das estruturas dentárias. E com isso finalizamos essa brevíssima videoaula sobre escultura de incisivos em cera. Obrigado e até a próxima!